No Brasil, a gente teve aí um cenário que se deteriorou numa velocidade que eu nunca vi. Um brasileiro, né, que está olhando o cenário, que três ativos, pensando aqui entre renda fixa e renda variável, ativos tanto locais quanto lá fora, Arthur, que se você olha e vê assim, putz, aqui eu acho que tem uma carteira que faria uma boa composição, né, entre risco e retorno hoje. A gente teve aí um cenário que se deteriorou numa velocidade que eu nunca vi, né, e olha que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 2005, eu me achei um gênio durante 5, 6 e 7, veio 2008, fui Foi pedir pra colo última fila. eu fui pedir colo para minha mãe. Entendo, te entendo. Assim, eu vi circuit breaker, eu operava um fundo de ações no Brasil, imagina que loucura, né, circuit breakers, assim, desesperado, né. Então a gente teve um cenário que se deteriorou muito, né, eu queria que o Arthur falasse um pouco sobre isso, né, por que que o cenário no Brasil se deteriorou tanto numa velocidade que a gente talvez não tenha visto nos últimos 10, 15 anos? Olha, tem uma resposta muito simples para isso, né. O que a gente está vendo agora é um embate entre 2 visões de mundo, tá. A visão do mercado, que acredita, que a gente está numa trajetória fiscal insustentável, ou seja, que os gastos do governo são excessivos, que os déficits são excessivos e que a gente aumenta o endividamento muito rápido. E um governo que diz para a gente: "Olha, não, o Estado é o indutor do crescimento, o Estado é a solução, não é o problema". Essencialmente o mercado está te dizendo: "Olha, o Estado é o problema, não é a solução", e o governo tem uma visão, com todo respeito, de que, pô, o Estado é a solução, não é o problema, né. E nós, governo, foi eleito com esse mandato de, poxa, de implementar, né, o Estado de forma, né, mais, digamos assim, representativa na economia brasileira. Tanto que a primeira medida do governo foi a PEC da transição, 2% do PIB a mais de gasto, 2% que a gente não tinha para gastar, né. Então assim, aí chega num momento onde a gente chega num embate. O mercado olha e fala: "Poxa, eu estou vendo a dívida PIB subir muito rapidamente, né. Eu preciso ajustar prêmios de risco para uma dívida PIB que sobe muito rapidamente". E o governo fala: "Olha, mas é isso, eu preciso gastar porque foram essas as minhas promessas de campanha e eu preciso honrar as minhas promessas de campanha". E aí aí chegou-se a um momento no qual você efetivamente precisa de uma solução. Eu não quero entrar em discussões muito técnicas aqui não, mas tem uma equação que eu acho que vale a pena, gente, se ficar chato vocês me cortam aqui, assim, Vai, mas, rola. tem uma equação que é a equação da dominância fiscal, né, que é o seguinte: eh, o valor nominal da dívida dividido pelo índice de preços tem que ser igual ao valor presente dos superávites futuros. Ou seja, o que o governo vai gerar de superávit futuro tem que ser, suficiente para pagar a dívida, é tão simples quanto isso, dado um nível de preço. Então você tem 3 variáveis: o valor nominal da dívida, Hoje você está em tem 7 tri, né? o índice de preços, né, e você tem os superávites futuros. Valor nominal da dívida você não vai mudar, por quê? Porque ninguém calota em moeda local, não precisa, você pode imprimir moeda. O governo está dizendo para a gente: "Poxa, não vou ajustar os superávites futuros além daquilo que já foi prometido e talvez seja aguado dentro do Congresso". Então, a conclusão lógica que eu chego é: bom, sobrou uma variável nessa história toda para ajuste, que é o índice de preços, ou seja, a gente vai ajustar o excesso de dívida no Brasil como a gente sempre ajustou, via inflação. A gente deflaciona o valor real da dívida, a gente gera inflações mais altas e, ao gerar inflações mais altas, a gente corrói o valor, do investimento de todos nós. Parece ser essa a conclusão que o mercado está chegando, né. E, de novo, enquanto o governo não falar nada diferente, é isso que a gente tem que acreditar. Isso num contexto também que, de novo, a foto ela é boa, né, se você olhar para o rótulo, para PIB, para taxa de desemprego. Por endividamento não, né. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tô dizendo a foto da economia, né, de novo, acho que a gente tende a colocar atenção naquilo que a gente quer ver. E eu acho que o governo provavelmente está botando os olhos naquilo que ele quer ver. Só que o que ninguém talvez fale ou fale menos, é que boa parte disso está vindo via estímulo gastos do governo,
né? E aí a parte, por exemplo, de consumo, que foi o principal vetor de crescimento desse ano do PIB, tem uma componente que é aumento real de salários, mas a extensão de benefícios foi muito grande. Breia, e o grande problema é que você, numa economia brasileira que está no seu máximo de nível de capacidade instalada, né, de utilização dessa capacidade instalada, a gente até começou a importar muito mais, mas você tem uma oferta limitada. Você está sobreaquecendo aqui o motor, né, estendendo a demanda, isso daqui vira inflação, né? Então, Pouca gente entende essa dinâmica, né? Que a inflação ela pode se dar de várias formas, né? Mas quando você vai lá e pega o dinheiro, né, dos impostos e põe na mão das pessoas, estimula elas a consumirem num nível de produção de nível de capacidade que o Brasil tem, né? Que a gente fala aí, tem uma parte mais técnica de ato de produto, etc. Mas basicamente imagina que você tem uma capacidade de produção que está dali definida, né? Quando os empresários eles veem que o país está crescendo, que tem um estímulo, etc., eles aumentam a sua capacidade e assim a gente elimina, vamos dizer de alguma forma, o efeito de inflação. Quando o governo resolve dar o passo, né, o empresário investiu, tem aquela capacidade, né, e vem um estímulo muito forte, onde você está dando cheque na mão das pessoas para elas consumirem do jeito que elas quiserem, inclusive com bets, né, que é uma loucura. Mais de 50 bi em bets aí, vamos gastar nessa brincadeira, você faz o quê? As empresas precisam repassar esse preço. Então é uma inflação muito causada por um estímulo fiscal gigantesco do governo, e né? não sustentável, né? Pensa o seguinte, imagina que a economia fosse só uma fábrica de sapatos e a gente sabe fazer 100 sapatos, né? E você tem dinheiro e está vendendo 100 sapatos. Aí o governo dá para todo mundo um cheque, né, para você dobrar a sua renda. Você vai lá e vai querer comprar mais sapato, né? Só que, poxa, só tem capacidade para fazer 100 sapatos, então o preço do sapato dobra. É tão simples quanto isso, né? Exatamente. E num país que estimula pouco, né? De novo, eu falei disso já, produtividade, né? A gente não vê investimentos, né? Até porque vai sobrar pouco dinheiro, né? Porque inclusive dinheiro de investimentos viria das despesas discricionárias do governo, né? A parte de custeio, elas estão ficando exprimidas, não acho que vai vir nenhum investimento muito relevante. Então a gente vai trabalhando isso, com um país que tem uma capacidade de oferta limitada e pior, né? Acho que está causando um efeito contrário. Vai tirando essa confiança do empresário que você comentou olhar à frente. O que eu mais ouço de perguntas de empresários ele está com um problema, primeiro, de acessar as camadas mais baixas, porque as pessoas, por conta de benefícios, não querem trabalhar por salários 3 mil, 4 mil. Então ele está com um problema de mão de obra muito grande. E agora, então, com esse choque de juros e tudo mais, e com o câmbio, né, tem uma incerteza muito grande. Então isso vai acabar causando uma contração da economia muito mais forte do que a gente gostaria, né? Ou seja, vai ter que pousar o avião de uma forma muito mais dura, né? Com um detalhe, Breia, não precisa acreditar em mim, nos Gavi, não, gente. No Breia vocês precisam acreditar, tá? Mas, cara, acredita no Banco Central. O Banco Central tomou uma ação recente, que é uma ação de política monetária de crise, tá? Ou seja, você subir os juros 1% e prometer que você vai subir mais 2% nas próximas reuniões e dizer não necessariamente eu paro ali, isso é uma mensagem muito dura por parte de um banco central. Isso não é política monetária normal. Isso não é gestão do ajuste fino da política monetária. Isso é a tentativa de trazer um porrete na história, dizer, olha, pô, eu estou numa situação de crise, para uma situação de crise eu preciso de uma política monetária de crise. Então o Banco Central também está passando essa mensagem de que ele concorda com essa nossa visão. O próprio Tesouro, né? Você vai olhar os comunicados do Tesouro, enfim. Eu até estava olhando aqui no relatório de vocês, vocês estão com uma projeção aí, eu não sei se isso mudou o Provavelmente. relatório foi escrito, acho que dia 4, né, que vocês publicaram. Começo de dezembro. E agora a gente está falando 15 dias depois, o negócio virou completamente. Mas as projeções que vocês tinham aqui, né, projetando uma inflação para esse ano de 5%, então acima aí. Já aumentou. Foi para 5,2 com viés de alta. E para o ano que vem 5 ponto, tava 5 para esse ano, 24 ainda, né? Isso. E para o ano que vem? 5,2, com viés de alta. Isso. E como é que fica aí, então, o que você imagina que é a expectativa aí de condução de política monetária agora, né? Assim, vamos ter 2 altas de 100 com certeza, né? E para frente. Olha, acho que não tem dúvida, né? Se você opera um regime de metas de inflação e você está vendo a inflação acima do topo da meta, você tem que continuar subindo a taxa de juros. Ponto. Entendeu? Não tem discussão.
Você pode discutir se em algum momento a gente vai alterar duas coisas, ou o regime de metas de inflação ou a própria meta de inflação. Se discutiu isso em alguns outros momentos do tempo, tá? Mas, salvo alguma mudança nessas duas variáveis, tá? O Banco Central é mandatado pelo Congresso brasileiro, pela sociedade brasileira, para entregar a inflação na meta. Se ele é mandatado para entregar a inflação na meta, ele tem que usar o único instrumento que ele tem. O Banco Central não tem muitos instrumentos, ele tem um instrumento, é a política monetária. Sim. Então, Só para complementar, o pessoal agora recentemente começou a falar de ataque especulativo, né? O pessoal não lembra que assim, o mandato do Banco Central é trazer a inflação para a meta. Ponto final. Quem que determina isso numa reunião onde 3 pessoas participam no Conselho Monetário Nacional, que são Haddad, Tebet e o presidente do Banco Central? Eles foram lá e aprovaram, né? Vamos perseguir a meta de inflação. A gente tem uma inflação que está acima da meta. Então, o banqueiro central precisa aumentar os juros para perseguir essa meta. Então, não tem nada de ataque especulativo, de um presidente do Banco Central que é bolsonarista. Não, e até o Galípolo veio agora dizer, né? Porque, enfim, parece que rolou uma fake news com relação a ele, e ele veio dizer, falou, gente, não tem nada de ataque especulativo. Ele disse que conversa com os membros da equipe econômica e do governo que não existe um ataque especulativo e eles entendem. E é esse, acho que um grande cuidado que eu acho que a gente tem que ter nesse mundo, né? Em que a gente fica só com os headlines, né? A gente fica só com notícias mal contadas. Cara, efetivamente, a gente tem que tomar muito cuidado porque isso, inclusive, às vezes está fazendo preço nos mercados, né? Então, acho que aqui fica um ponto de atenção para as pessoas tomarem cuidado não só com as narrativas, mas mais do que isso, né? Eu percebo que elas, às vezes, não ficam nem na narrativa completa. Elas pegam o headline da narrativa e assumem aquilo como verdade. Eu vejo uma coisa, eu vi uma vez uma palestra muito boa do Carstens, que foi presidente do Banco Central, do Banxico, né, do Banco Central no México. E ele falava o seguinte, olha, na América Latina a gente sofre de um problema de narrativas, você que gosta de narrativas, que é o seguinte, que é só um pouquinho a mais de inflação não machuca, né? Então faz o seguinte, olha, obrigado, pô, a inflação está em 3,5, poxa, se ela ficar em 4,5 não é tão ruim assim e tal. O próprio presidente Lula, na entrevista que ele deu recentemente, falou, olha, a inflação está sob controle, a inflação está acima de 4, gente, poxa, corrente está quase a 5, né? Então, assim, sob controle ela tem muito pouco. Então, essa visão de que só um pouquinho a mais de inflação não machuca, ela é uma visão profundamente danosa e incorreta do ponto de vista econômico. O que o Banco Central pode fazer de melhor para promover o crescimento é manter uma inflação estável. Com inflação estável, você aumenta a oferta, você aumenta o investimento, você diminui a taxa de juros real, de tal forma que a economia cresce de forma sustentável. E tem que tomar cuidado, né? Porque numa economia indexada como a nossa, né? Esse mais um pouquinho, chega uma hora que ele ele cruza uma ponte, né? Que eu não quero aqui de novo. A gente já viu quem é um pouquinho mais velho, eu tô entrando cada vez mais nesse clube, né? A gente sabe que isso não acaba bem. Mas por hora, acho que mesmo, né? Você falou da condição de política monetária, mas olha que curioso, né? Acho que mesmo com essa firmeza e essa dureza do Banco Central, a nossa projeção é de uma inflação para o ano que vem acima do teto da meta. Então, a meta não vai chegar, quiçá, com esses 14%, talvez 15%. Sim. Né? Na Então, tua visão, a gente tem Selic esse ano e depois Selic terminal. O que é a visão de vocês? Né? a gente está trabalhando com o que o nosso time de economia, né, e verdade, né, acho que nunca se atualizou com tanto dinamismo, né, as projeções dessas variáveis Ainda bem que a gente econômicas. está gravando hoje. Escrevam a lápis isso que eu vou dizer aqui agora, né? Mas a gente tem a visão de que ele vai levar a Selic para 15%, né? Ali ele vai parar por um tempo e vai tentar observar como é que está a dinâmica, principalmente talvez olhando para como é que está, né, a expectativa de inflação para o horizonte relevante, que é ali em 26, que já vem desancorando bastante. Hoje está perto de 3,8, alguma coisa assim. Então, daqui até lá, eu tenho alguma convicção que algum efeito isso vai fazer. Tem um efeito defasado, mas algum efeito vai fazer. Agora, se vai ser o suficiente para reancorar essas expectativas, eu não sei. E é a partir daqui que eu acho que o mercado, né, Arthur, entrou num modo de, cara, será que o Banco Central vai conseguir fazer esse a mais que começou a precificar na curva nominal agora? 16, 17...
conseguir quase até no âmbito político quase aqui, porque a pressão vai ser muito grande, né? Vai ser muito grande e tem uma discussão que é a palavra feia que a gente tem que usar em algum momento, que é a questão da dominância fiscal, né. Poxa, chega uma hora que, poxa, você tem uma política fiscal tão incongruente que a política monetária não consegue consertar. E esperamos nós que, enxergando isso, uma contração, tudo bem que PIB para o ano que vem, uma parte dele está contratada. O agro, provavelmente, né, pelo que os nossos analistas, equipes econômicas e analisam o setor agro nos trouxeram de dados, o agro, principalmente a parte de grãos, já vai tender a crescer 15%. Então, o PIB agro, de novo, ano que vem vai ser muito bom. Talvez o impulso fiscal até seja na margem menor do que em 24. Então, tende talvez a parte de consumo ter um efeito um pouco menor. Mas qual é a reação de um governo como esse que o Arthur pintou, né, que pensa no Estado como indutor de crescimento, quando ele vê um PIB que vai ser 2, 2,5, será que ele já reage e dobra a aposta? Né? E aí, com os mecanismos fiscais, parafiscais adicionais, ele continua tentando induzir mais crescimento? É a partir daqui, né, Arthur, que a gente tem brincado que a gente tá com uma neblina. A gente tá dirigindo, sabe quando você tá descendo a serra e, cara, tem uma neblina muito curta, então a gente vai pilotando com muita cautela aqui, olhando, né, pro acostamento, tentando pegar referências, porque tá difícil. Sim. Tem alguns setores que vocês têm olhado mais aí nos portfólios, se você quiser comentar por cima, ou até mesmo algum single name que você quiser, vou te botar aí na... Esse é um trabalho muito mais do Ferreira, tá? Você... Então, terminando aqui, se ele puxar a minha orelha, Não, mas dá mais para falar assim, tipo, mesmo dentro de uma alocação de bolsa, que tipo de perfil de empresas? Imagino que pagam mais dividendos, uma caixa líquida. empresas que tenham receitas em dólar, nesse momento acho que é bastante atrativo, é um pouco do call do que o nosso time lá de estratégia tem dado. Empresas mais defensivas, né, que tenham capacidade de repasse de preço, né, que tenham um impacto às vezes um pouco menor, talvez, das taxas de juros. Empresas de commodities, algumas continuam, né, mesmo a gente estando num ciclo da economia em que a demanda pode ser um pouco mais fraca, mas eu acho que algumas empresas de commodities ainda podem ser bastante atrativas. E o setor financeiro, né? Mas acho curioso até que o setor financeiro a gente tem que observar como ele vai se comportar nesse momento em que talvez as próprias áreas de concessão de crédito desses bancos tenham que retrair razoavelmente, né, suas carteiras de crédito. Então, acho que tem que fazer porque chega no momento, né, Arthur, que eles trabalham com estatística, né, não é tão no microgerenciamento. Então, na estatística, cara, quando você perde as variáveis nominais, quando você perde a bússola, muitas áreas de crédito de banco contraem, aí não tem nem spread que precifique, né? Pensa o seguinte, uma coisa como o setor elétrico, né, assim, eh, se você vai ter risco de taxa de juros a partir de agora, você quer ter muito risco de fluxo de caixa oscilando também? Eu não quero. Então eu olho para as empresas que geram fluxos de caixa mais estáveis e falo o seguinte: olha, essas aqui vão ter que dar um prêmio agora, porque eu não quero ter volatilidade de fluxo de caixa no meio de uma confusão macroeconômica. Então, uma carteira de bolsa mais olhando aí para dividendos, etc. E que te dá um retorno bom hoje, tá? By the way. Eu queria, aqui que a gente está chegando no final, fazer até pensei aqui numa ideia legal de a gente falar sobre 3 ativos que não podem faltar na carteira do investidor e não vale copiar. Eu vou deixar o Arthur falar primeiro, tá bom? Pô, Você vai ter que se virar para falar ou pelo menos um diferente, assim. Pensando agora, um brasileiro, né, que está olhando o cenário, assim, que 3 ativos, pensando aqui entre renda fixa, renda variável, ativos tanto locais quanto lá fora, Arthur, que se você olha e vê assim, putz, aqui eu acho que tem uma carteira, eu sei que uma carteira vão ter muito mais ativos, é claro, mas assim, pensando em classe de ativos, uma carteira que faria uma boa composição, né, entre risco e retorno hoje. Olha, vamos lá. Os pesos variam de acordo com qualquer um, mas LFT, NTNB 32 e S&P. Pronto. Muito bom. ele dificultou minha vida aqui um pouco. Dificultou, agora você se vira. Tá bom. Eu vou para uma carteira, então, que vai focar em renda, pode ser? Porque Pode. eu sei que a gente tem muitos clientes. Então, os fundos imobiliários estão a preços largados também. Especialmente, talvez, eu nunca vi num passado recente eles se distanciarem tanto do preço sobre valor patrimonial, que não é a única métrica que você tem que acompanhar, em muitos anos, né? Então, fundos imobiliários, talvez, de papel, né, de recebíveis que paguem aí um dividendo interessante, empresas, ações boas pagadoras de dividendo e títulos públicos que te paguem também cupons aí semestrais ou empresas, né, do lado de crédito. Então,
tentei fugir aqui um pouco para aquele cara que eu sei que é focado em renda, talvez dando um peso muito maior nesse momento para renda fixa, para crédito, do que especialmente só para fundos imobiliários e ações. Mas gostei, você saiu bem nessa. Ufa, tive que improvisar, né, pô? Da próxima vez inverte e me pergunta primeiro.